Oi, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Matheus Miranda, sou professor de Noções de Direito, Penal e Processo Penal em cursos preparatórios, sou consultor legislativo na Assembleia e essa aula que você vai assistir, ela foi gravada em um módulo pré-edital. Por isso que em muitos momentos eu faço referência a um edital que ainda estaria por vir. Mas não se preocupe, aula 100% compatível com o edital da Assembleia de 2022, ok? Aqui na descrição do vídeo tem link para a compra de 3 cadernos de questões, bem interessantes, porque tudo muito focado, tudo inédito e comentado. Tem um módulo só sobre noções de direito, que serve para todos os cargos de nível médio e quase todos os cargos de nível superior, ok? Só não serve para procurador e consultor legislativo, então, consultor do processo, jornalista, arquiteto, contador, serve para todos eles. Temos um segundo módulo, agora voltado para o cargo de técnico de apoio legislativo, porque tem questões inéditas comentadas no estilo da banca, das disciplinas de português, raciocínio lógico, matemática e noções de direito. E tem um terceiro módulo, que é voltado para o cargo de policial legislativo, com questões inéditas comentadas de noções de direito, raciocínio lógico, primeiros socorros e português. Ok? Deu dúvida? Não sabe direito o produto? Tem aqui meu telefone, tem meu WhatsApp, você pode me mandar um contato. Eu envio a amostra grátis desses materiais para você conhecer e entender que é uma importantíssima ferramenta na sua preparação, ok? Porque você tem que saber uma coisa, sem revisão e muita questão, não há aprovação. Boa aula! Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa 27ª aula de noções de direito do pré-LMG do Aprobar. Então, a gente vai continuar na teoria geral do Estado. Nós chegamos nessa etapa da aula passada, a gente conversou sobre a sociedade, sobre a origem, e a aula de hoje é sobre os elementos da sociedade. Nós vamos falar sobre cada um deles, o desdobramento, e também mostrar uma questãozinha que foi da prova de noções de direito de 2013 da Assembleia de Minas. Só fazendo uma pequena recapitulação, a ideia de sociedade natural reflete o pensamento de que viver em sociedade é algo inerente ao ser humano. Isso não exclui a racionalidade do homem, que sabe que as condições materiais são facilitadas na vida associativa. Ok? Como a gente viu naquela alternativa daquela questão. Ele sabe que viver em sociedade é melhor sob o ponto de vista material, mas essa teoria acredita que a vontade inerente, intrínseca do ser humano é o motivo determinante. O homem é um ser social. E Dallaire chega a falar que, mesmo em sociedades onde as questões materiais estejam resolvidas, o homem continua a viver em sociedade. Dallaire citando, obviamente, a teoria da sociedade natural. Agora, então, recapitulando que essa teoria, essa ideia de sociedade natural é a mais aceita. Contrapondo-se à ideia de sociedade natural, nós vimos os contratualistas, que reconhecem a sociedade como um contrato e falam da existência de um período pré-sociedade, divergem ali Hobbes em uma sociedade do estado de natureza, Montesquieu um estado pré-sociedade diferente de uma luta de todos contra todos. Montesquieu já pensa num estado de fraqueza geral, diferente. E lembrando, por serem contratualistas, não quer dizer que tenham as mesmas bases para a fundamentação de Estado, porque Hobbes foi a base de um Estado autoritário, de um Estado absolutista, com a figura do Leviatã. Já Montesquieu, ele é a base das democracias modernas, ao prever uma série de exigências para divisão do poder, divisão em 3 poderes, freios e contrapesos, representação popular, né? Um ideal bem mais democrático. Então,
para você não confundir e ser levado a erro quando o examinador tentar confundir você dizendo, olha, Hobbes era contratualista, mas isso não quer dizer que ele foi utilizado como fundamentação, como fundamento das sociedades democráticas contemporâneas. Beleza? Então vamos lá. Elementos da sociedade. Então aqui é a última frasezinha do slide. Agora iremos estudar os requisitos para que determinado agrupamento de pessoas possa ser considerado uma sociedade. Porque até então a gente falou daquele conceito popular. O que é a sociedade? Um agrupamento de seres humanos. E a gente foi e conversou sobre a origem, sobre as teorias de origem. Agora nós vamos falar dos elementos que, segundo a teoria geral do Estado, devem estar presentes para que determinado agrupamento humano seja considerado uma sociedade. Gente, é bem abstrato, então vamos bem devagar, tá bom? E eu estou aqui, vocês vão perceber que a gente cita trechos do livro do Dalmo Dallari, porque realmente, nossa, nessa parte, então, ele é bem complexo. Não vou mentir para vocês. Primeiro elemento da sociedade: finalidade ou valor social. Dalmo Dallari fala que o primeiro elemento para a sociedade chama-se finalidade ou valor social. E a palavra mnemônica, a palavra que você deve relacionar a isso é o bem comum. Essa sociedade deve ter uma finalidade de beneficiar a todos. Bem comum. Ok? Finalidade ou valor social deve ser relacionado com a expressão bem comum. E aí, olha o trecho do livro do Dallari, muito interessante. Um conceito extremamente feliz de bem comum, verdadeiramente universal, que indica um valor reconhecível como tal por todos os homens, sejam quais forem as preferências pessoais, foi assim formulado pelo Papa João XXIII. O bem comum consiste no conjunto de todas as condições de vida social que consintam e favoreçam o desenvolvimento integral da personalidade humana. Vou ler de novo. O bem comum consiste no conjunto de todas as condições de vida social que consintam e favoreçam o desenvolvimento integral da personalidade humana. Vocês podem perceber que não há a referência neste conceito de bem comum a determinado bem. O bem comum não é um conjunto de bens, é um conjunto de condições que favoreçam o desenvolvimento humano. Então, assim, esse conceito ele é interessante porque ele serve para todas as sociedades. Porque se falasse que finalidade ou valor social, bem comum, seja tal e tal e tal, existência de tal e tal coisa, de tal e tal serviço, de tal ou tal... se a gente fosse denominar algum serviço público, por exemplo, olha, bem comum seria se todo mundo tivesse acesso a isso. Não. Não se nomina, até porque se você não nomina o que é a condição, o que é que tem que estar à disposição dos integrantes da sociedade, o conceito fica atemporal. Porque o bem que a gente considera importante hoje pode não ser tão importante daqui a 100, 200 anos. Por isso que o conceito de bem social, que Dallari utiliza, citando o Papa João XXIII, ele fala que a sociedade tem que colocar à disposição dos seus integrantes condições de vida social que consintam e favoreçam o desenvolvimento integral da personalidade humana. Gostaria que vocês entendessem bem que esse conceito ele não nomina o que é, e sim nomina que o bem comum é estar à disposição dos integrantes as condições para favorecer o desenvolvimento humano, porque aí esse conceito fica atemporal. Porque, como eu disse, o que pode ser bacana numa sociedade pode já não ser daqui a 100 ou 200 anos.
E olha só que interessante, esse bem comum tem que alcançar a todos, tem que favorecer o desenvolvimento integral da personalidade humana de todos os integrantes dessa sociedade. Se na prova vier falando que determinada sociedade está consentindo e favorecendo o desenvolvimento integral da personalidade humana de parcela dos integrantes dessa sociedade, é possível afirmar que essa sociedade está se distanciando do objetivo da própria existência dela. Ok? Não tente, isso aqui é no mundo ideal, gente. É claro que a gente sabe que na realidade, você pega o nosso exemplo do Brasil, será que a nossa sociedade está consentindo e favorecendo de maneira igualitária o desenvolvimento da personalidade humana de todos? Todos têm acesso a tudo para se desenvolverem, para se tornarem seres humanos melhores? Não, né? Mas se a prova vier vinculando, olha, determinada sociedade, por exemplo, uma alternativa dizendo que uma determinada sociedade só está favorecendo parcela dos seus integrantes, ela está se afastando dos objetivos que justificam a sua existência. Porque, para ser considerada sociedade, essa busca do bem comum deve atingir a sua totalidade. Ok? Bem comum. É isso. Segundo elemento da sociedade. E esse segundo elemento se desdobra em 3. Então, vamos com muito cuidado. Tá bom? Segundo Dallaire, vamos lá, manifestação de conjunto ordenadas. Os indivíduos dessa sociedade devem manifestarem-se de forma conjunta, obedecendo a 3 princípios: reiteração, ordem e adequação. Isso aqui é muito abstrato, mas vocês vão ver que isso aqui foi cobrado na prova. Então, vamos lá. O segundo elemento da sociedade é a manifestação de conjunto ordenadas. A sociedade tem que caminhar junto. E os requisitos, segundo Dallaire, desse caminhar junto, dessa manifestação de conjunto ordenadas, são 3. Reiteração, ideia de continuidade. Isso tem que ser, não pode ser isolado na sociedade. Esse comportamento na busca do bem comum deve ser reiterado, constante, ideia de continuidade. Ordem. Esse comportamento reiterado deve seguir a regras. Ok? E, além de tudo, deve ser adequado. Essa adequação, o verbete que você precisa relacionar é que a manifestação adequada é aquela que leva em consideração a realidade social que essa sociedade está inserida. E esse 2.1.2.3 é bem abstrato. Por quê? Reiteração, você pensa assim, entendi, esse agir em conjunto, buscando o bem comum, deve ser contínuo. Ok. Tem que seguir regras. Porque se cada um for livre o suficiente para fazer o que quer, dificilmente um bem comum vai ser alcançado. Cada um vai agir com seus próprios fins particulares. Agora, essa adequação de considerar a realidade social que essa sociedade está inserida, realmente ela é bem abstrata. Então, Dallaire traz os exemplos de inadequação. Eu estou trazendo eles aqui literalmente, fazendo a citação direta, para ver se a gente consegue clarear isso na cabeça do aluno. Exemplos bem característicos dessa inadequação no mundo contemporâneo são a superexaltação da ordem, fazendo-se desta o fim social preponderante, com a sufocação de tendências e aspirações sociais, bem como a superexaltação dos fatores econômicos. Calma que a gente vai conversar.
Para a obtenção de um resultado econômico, vêm sendo deixados para trás setores inteiros da sociedade, constatando-se então que o crescimento, que é apenas o aumento das quantidades, não é acompanhado por um desenvolvimento que exige melhoria qualitativa. O que quer dizer isso? A sociedade que decide agir em conjunto, seguindo as regras, mas, por exemplo, supervalorizar o crescimento econômico, de modo a não olhar para um contexto social, se toda essa sociedade está sendo beneficiada com esse crescimento, ela estaria agindo de forma inadequada. Às vezes, nem sempre aquilo que é lucrativo vai, no fim das contas, beneficiar a todos. Por exemplo, localidades onde você depende muito de uma commodity, depende muito do petróleo, por exemplo. E o petróleo, a depender da época, ele é um bem de grande valorização. Então, o Estado poderia ir acabando com setores econômicos diversos dessa commodity, petróleo. Ok? Porque é melhor ele, quanto mais realizar refinarias de petróleo, ele vai ter a capacidade de extrair mais esse bem e vendê-lo, né? E ficando assim mais rico. Mas, primeiro que você tem que pensar na sociedade como um todo. Se o preço dessa commodity cai, você está supervalorizando uma questão econômica, deixando de analisar o contexto social, a realidade social. Entende? Às vezes é melhor manter setores econômicos que não são tão lucrativos, mas mantêm população empregada. Às vezes, o nível de escolaridade, por exemplo, da indústria petrolífera pode não abarcar segmentos sociais de escolaridade inferior. Então, vai crescer economicamente? É um fim, é um bem comum. Mas a superexaltação desse crescimento econômico, sem olhar a realidade social, olha a palavra mnemônica aqui, o verbete. O que é adequação? Levar em consideração a realidade social que essa sociedade está inserida. Entende? Então tá, elementos da sociedade. Tem que ter um bem comum, tem que ter manifestação de conjunto ordenadas, e para dar lar isso é reiteração, ordem e adequação, ok? A gente viu aqui o que é inadequação para tentar clarear a mente do aluno, que realmente esse tópico é bem abstrato. E o terceiro elemento da sociedade é um elemento mais fácil de ser visto. Até muitos autores, não é o dominante, colocam, na verdade, que é o seguinte: esses outros aí é tudo bobagem, o que tem que ter na sociedade é poder social. Isso aqui já é mais tangível. Por que que é? Poder social é um terceiro que tem uma vontade que é preponderante. Ou seja, é alguém que consegue impor comportamentos, decidir conflitos, aplicar regras, aplicar sanções. É a existência de um poder coercitivo. É impensável uma sociedade que não tenha árbitros para decidir os conflitos. Poder judiciário, o nome que quer que seja. Isso aqui é atemporal, gente. Poder judiciário é uma coisa que não existe em toda a época que existiu sociedade. Mas pensar num terceiro imparcial, que impõe comportamentos, decide conflitos, aplica sanções, é muito tranquilo de se absorver. E é importante dizer que existem teorias que negam a necessidade da existência desse poder social, que são os anarquistas. Não precisa saber pormenores, mas precisa saber que, em contraposição à necessidade de existência de um poder social para que um agrupamento humano seja considerado como sociedade, é chamado de anarquismo. Ok? Olha só. Lembra quando a gente falou aqui da manifestação de conjunto ordenadas e o segundo tópico é ordem, regras? Pois bem,
aqui é necessário fazer um recorte. E não dava para fazer esse recorte sem antes passar pelo terceiro requisito do poder social. Qual que é o recorte que tem que ser feito aqui? É o seguinte. Essas ordens, analisando mais profundamente essas ordens que a sociedade tem que seguir, a gente consegue perceber o papel do ordenamento jurídico, do direito, na sociedade. Se alguém desrespeita uma norma moral, não vai vir o poder social e impor um determinado comportamento. Ordens sociais são importantes? Claro. Ordens morais? Sim, claro. Mas a ordem jurídica é a única que possui o requisito da bilateralidade. O que é a bilateralidade? A ofensa à norma vai ter uma reação estatal ou uma reação de um particular. Já a ofensa a uma ordem de natureza moral, ela não possui reação de ninguém. Ninguém vai te impor um comportamento diferente se essa ordem for puramente moral. Então, o desrespeito a uma norma moral não gera nenhuma consequência para esse indivíduo. Lá do outro, olha que citação perfeita. Olha como é que o professor Mateus facilita seu trabalho de ler uma bibliografia tão complexa. Se em lugar disso a norma ofendida for uma norma jurídica, a consequência é diversa, precisamente por causa da bilateralidade. Ou a própria vítima da ofensa à norma ou um terceiro poderão reagir para obrigar o ofensor a cumprir a norma violada ou a sofrer uma punição. Isso porque a norma jurídica, sendo bilateral, pressupõe sempre uma relação de direitos e deveres ligando dois ou mais indivíduos. Se a norma ofendida for norma jurídica, for uma lei, for um ordenamento, por exemplo, só antes de dar o exemplo, se a norma ofendida for lei, caberá ao ofendido ou ao Estado reagir e impor o comportamento. Por exemplo, está na lei que o cheque, antigo cheque, tem que ter provisão de fundos. Se um particular passa um cheque para um particular e ele tenta descontar o cheque e o cheque está sem fundos, a pessoa que foi lesada pode procurar o Poder Judiciário e o Poder Judiciário vai impor esse comportamento ao ofensor, porque a norma ofendida é norma jurídica. E, não sei se vocês sabem, emitir cheque sem provisão de fundos é tipificado como estelionato na nossa legislação, no nosso Código Penal. Então, a pessoa que emite cheque sem fundo ainda poderá não só sofrer a consequência da insatisfação da pessoa que procurou o Poder Judiciário para receber o valor, mas também poderá ser condenada criminalmente, porque emitir cheque com provisão de fundos é uma norma jurídica, tanto de natureza civil, isso é, dinheiro, relação entre particulares, quanto de natureza penal, relação pública, relação entre o Estado e o indivíduo. Isso é muito interessante. E eu achei bem interessante. Professor, duvido que isso caia. Olha, essa questão 16 do concurso de 2013, eu vou pedir para, nesse momento, a gente esquecer as alternativas A e D, porque elas já tocam num ponto da matéria um pouquinho mais adiante. Mas perceba as alternativas B e C. Primeiro vamos ler o enunciado. Considerando os elementos característicos da sociedade do Estado indicados por Dalmo de Abreu Dallari, é o mesmo autor que a gente está lendo? É o mesmo autor que eu estou selecionando as partes mais importantes? Estão corretas as afirmativas. É certo. Então, aqui vai ter uma alternativa que está errada. Vamos para B, que a gente ainda não conversou sobre Estado,
formação do Estado, elementos do Estado. Alternativa B. As manifestações de conjunto em uma sociedade devem atender aos requisitos da reiteração, ordem e adequação. As manifestações de conjunto em uma sociedade devem atender aos requisitos da reiteração, ordem e adequação. Não preciso falar mais nada, né? C. Para o reconhecimento de um agrupamento humano como sociedade, são necessários uma finalidade social, manifestações de conjunto ordenadas e o poder social. Depois dessa explicação, acho que a gente já conseguiria pelo menos resolver essas alternativas. Então, para vocês verem que isso cai em prova. E o que acontece? Na minha visão, na minha metodologia, não tem como ensinar esse tipo de coisa somente dizendo assim: as manifestações de conjunto devem entender os requisitos da reiteração, ordem e adequação. É necessária uma explicação para tornar possível a memorização disso. Por mais que não seja a memorização de um artigo, mas você vai lembrar, você vai raciocinar em cima, porque vai que eles trocam por uma palavra parecida. Vai que eles trocam por uma palavra que vai te confundir, só que você vai raciocinar. Vamos supor que você não decorou, mas aí você lê assim, a alternativa B. As manifestações de conjunto em uma sociedade devem atender aos requisitos da reiteração. Ah, é mesmo, tem que ser um comportamento contínuo. Tem que ter ordem. E tem que ser adequadas. Vai que na próxima prova o examinador não vai repetir uma questão dessa. Às vezes ele vai falar assim, vou dar uma explorada na adequação e fala um exemplo de inadequação. Aí você vai lembrar que adequação tem que relacionar com realidade social que aquela sociedade está inserida. Entende? Então, gente, eu vou ficando por aqui. Eu peço que vocês não desistam e peço que, como se trata de conteúdo muito teórico, não parta para a próxima aula em seguida. Digere a aula. Sinta a aula. Faça pérolas. Que aí, quando você vai para a próxima aula, isso está solidificado. Ok? Gente, eu vou ficando por aqui. Bora conquistar o crachá e até a próxima.